Pronto, professora, pode começar. Vou mutar aqui meu áudio. Tá. Bom, gente, boa tarde. Eu tenho, assim, um grande prazer, eu diria até que tanto quanto foi na hora, algum tempo atrás, quando eu fiz as minhas defesas, de estar fazendo esse seminário com vocês, esse workshop. Por quê? Porque é um momento em que eu estou apresentando o meu grupo para vocês, que hoje eu posso dizer que é meu, né? Então, assim, esse grupo já tem 5 anos, né? E a gente já tem, graças a Deus, vários frutos a partir dele, né? E hoje a gente tem muitos colegas que estão aí já profissionais, já estão em outras universidades, então para mim é um orgulho muito grande, tá? Eu tô, assim, é uma emoção muito grande estar apresentando esse grupo para vocês, tá bom? E aí, eu não sei se a Laila falou, porque infelizmente eu acabei entrando atrasada, peço desculpas porque eu estava dando aula. A gente está fazendo esse evento para, obviamente, né, divulgar o nosso grupo, divulgar as nossas pesquisas, mas principalmente para chamar a atenção dos profissionais de saúde à área de reprodução. Porque, infelizmente, o pessoal da saúde, de uma maneira geral, tem uma grande tendência de achar que reprodução ela não faz parte do restante, né, da fisiologia. E aí isso acontece, inclusive, nas próprias disciplinas, né? Normalmente a gente vê dentro das disciplinas de fisiologia, de anatomia, você vê o sistema reprodutor muitas vezes como um mero coadjuvante ali do sistema endócrino, né? Que as gônadas elas produzem alguma coisa e por isso elas são parte do sistema endócrino. E na verdade a coisa é muito maior do que isso, né? Inclusive a gente tem vários profissionais que podem estar trabalhando com isso, né? E aí a ideia do nosso workshop é essa, né? Então que vocês conheçam o nosso trabalho, que sejam muito bem-vindos caso tenham interesse, queiram participar, e que a gente tem vários profissionais de várias áreas, tá? Eu vou começar, então, minha fala apresentando para vocês o nosso grupo. Como eu disse, esse grupo existe desde 2015, né? Ele fez agora 5 anos, e a gente tem profissionais de várias áreas. Desde as ciências biológicas, que inclusive eu me incluo, né? Eu sou bióloga de formação, sou professora, tá? Sou bióloga licenciada, sou pesquisadora, que inclusive nos cursos de licenciatura os alunos têm uma grande tendência de achar que principalmente no caso da biologia, né, que o biólogo licenciado não pode fazer pesquisa, e isso não existe, né? A gente tem tanta liberdade quanto, eu normalmente costumo dizer que o biólogo licenciado ele é até mais. Por quê? Porque diferentemente do bacharel, que ele vai ter algumas limitações, o biólogo licenciado, além de ser professor, ele pode fazer as atividades que o bacharel faz, né? Então, assim, isso vale para todos os cursos que tem a linha da licenciatura, né? Que tem a categoria de licenciatura. Então, a gente tem profissionais da nutrição, da educação física, da farmácia, da biomedicina, da química, né? Todos esses profissionais fazem parte do nosso grupo. E a gente tem alguns colegas, né, pesquisadores que apoiam o nosso grupo, que tem, nesse time a gente tem médicos, tem fisioterapeutas, tem vários outros profissionais, tá? Então, é realmente um grupo muito mesclado. Essa aqui é a minha equipe atual, são os meus pupilos, né? Essa que está falando com vocês aí é a Laila, essa segunda fotinha aqui. A gente tem a Maria, a Laila, o Édolo, o João, o Evelyn, que a minha tela tá coisando aqui. Pronto, o Evelyn. Gente, como tira esse trem daqui? Socorro, Solano. Tá cobrindo o Evelyn. Pois é, professora, eu também estou tentando descobrir como é que tira. Mas pode continuar aí a apresentação que vai dar certo. Pronto, então, esse aqui de cima é o Evelyn, a Vitória, a Alessandro e Solano. Né? Então, esse aqui todos são alunos de iniciação científica que nós temos atualmente. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu tenho alunos aqui que são bolsistas e alunos que são voluntários. A gente também tem uma grande tendência de se limitar a ir para a pesquisa apenas com bolsa, né? E muitas vezes a gente acaba aprendendo muito mais quando a gente não tem aquele vínculo tão efetivo
do ponto de vista financeiro, que eu quero dizer, né? De pós-graduação, a gente tem alunos como o caso do Rodrigo, que acabou de defender a dissertação dele, agora em fevereiro, né? Já é um aspirante a doutorado. A gente tem a Fernanda, a Mariana, o Jonathan, que são mestrandos, e a Norma, que também está para defender agora em julho o mestrado, e também vai já para o doutorado, né? Então, esse é o nosso time atual, nosso grupo. É um grupo que tem crescido bastante, né? Outras pessoas já passaram pela gente, esse aqui é o que nós temos de pessoal hoje, tá? Então, a gente tem alguns trabalhos que foram defendidos recentemente, né? Que foi, no caso aqui, um cultivo, né? Com oócitos, a gente fez a maturação de oócitos in vitro, que foi o trabalho da Casey. Esse trabalho está publicado na Animal Reproduction. Só lá no como é que eu tiro esse negócio da minha tela. Ó, pronto, porque fica atrapalhando aqui minha tela. Professora, a sua tela está minimizada ou ela está em tela cheia? Tá em tela cheia. Pois é. Não tem como tirar porque ele fica descendo. Toda vida que alguém pede para entrar, ele aparece para mim. Aí ele fica descendo aqui, cobrindo a tela. Bom, mas vamos lá. Esse trabalho da Case foi publicado na Animal Reproduction, né? Já está disponível. Inclusive, a Animal Reproduction é um periódico que é livre, né? Um periódico nacional. Ele é livre, tá? Então, quem quiser baixar o trabalho dela está disponível lá. E o do Rodrigo a gente está submetendo para a Reproduction Fertility and Development, né? E se Deus quiser, tudo indica que com um aceite aí também, tá bom? Isso foram os 2 alunos que a gente teve de defesa recente. Bom, então vamos lá para o que realmente interessa, que é o que a gente vai falar hoje na nossa palestra. Quero lembrar a vocês que o que eu vou conversar com vocês hoje é bem básico mesmo, porque a gente vai ter ao longo das demais palestras alguns assuntos que vão aprofundar o que eu vou falar, tá certo? Então, eu vou falar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais simples, e aí os meninos vão aprofundando à medida que eles forem falando, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre fertilidade, e para isso a gente precisa entender, né, saber qual que é a definição de fertilidade. Fertilidade nada mais é, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a capacidade que um casal tem de gerar um filho, né? Aí a gente está falando de humano. Inclusive, deixa eu dizer para vocês, se por acaso eu falar em algum momento macho e fêmea, me perdoe, mas é o costume trabalhar com animal, tá bom? Eu vou estar me referindo ao homem e à mulher. Então, quando um casal resolve ter filho, esse casal, ele tem uma relação, e aí dessa relação a gente vai ter o processo de fecundação, que a gente vai falar um pouquinho dele mais na frente, e você tem, então, depois o nascimento de um bebê, né? Só que quando a gente tem problemas com isso, né, a gente tem o quadro que a gente chama de infertilidade, que é quando a gente não consegue, então, ter esses bebês, né? E por incrível que pareça, embora a gente não saiba muitas vezes, né? Esse é um problema que acomete muitos casais no mundo inteiro, tá certo? Para vocês terem ideia, os últimos dados que tem no site da OMS são de 2004, e nessa época a gente já tinha uma média aí de 187 milhões de casais com esse tipo de problema, tá bom? E aí, nesse caso, a gente está falando de números tanto de problemas de infertilidade feminina quanto de infertilidade masculina, tá? E aí, a gente, para falar de infertilidade, a gente precisa também entender outras 2 definições, que é o que a gente chama de infertilidade involuntária, né? E de infertilidade que tem uma causa conhecida, tá? Ou é consequência de um determinado problema. No caso da involuntária, é aquela que quando a gente tem problema para ter filho, mas que a gente não sofreu nenhuma outra patologia, simplesmente a gente nasceu assim. A gente é estéril, por exemplo, né? Então, a gente tem a incapacidade de gerar um filho como a infertilidade primária, e a infertilidade secundária, ela é definida como quando eu tenho um bebê e num segundo momento que eu quero ter um segundo bebê, eu não consigo, tá certo?
E a mais comum, na verdade, são os casos de infertilidade gerados por outras condições, né? Normalmente condições patológicas. Então, você tem uma situação que é secundária a uma patologia que, de repente, o indivíduo possa ter. Nesses casos, o que acontece? A gente tem, do ponto de vista de patologia, as patologias mais comuns que são responsáveis por causar infertilidade em homens e mulheres, no caso das mulheres, a endometriose, que, assim, de uma maneira bem simples, é basicamente quando você tem uma inflamação uterina, porque durante os processos de menstruação, esse tecido uterino, ele é espalhado em algumas regiões do abdômen, né? Então, durante a descamação, esse tecido pode ir, por exemplo, para o ovário, para a tuba uterina, para o próprio abdômen da mulher, né? Por exemplo, para a região ali onde a gente tem as alças intestinais, o peritônio, enfim. No caso dos meninos, a gente tem a varicocele, que é uma situação em que você tem um problema vascular, né, na região do testículo, do saco escrotal, tá? Então, você tem um problema em que você altera as condições fisiológicas do testículo, né? Inclusive de temperatura, de circulação sanguínea, enfim. E um outro problema uma outra situação, aliás, que tem causado muita infertilidade é a nossa vida atual, né? A nossa vida moderna, em que a mulher ela está amadurecendo e muitas vezes ela está deixando a família em segundo plano, né? A família, nesse caso que eu estou falando, é o fato de ela, enquanto provedora de uma criança, ela espera mais tempo, né? Então, ela vai se preocupar com a sua vida pessoal e profissional para depois ela se preocupar com a gestação. E aí a gente tem situações em que as mulheres passam dos 30, 40 e não conseguem mais ter filhos, e a gente vai entender por quê ao longo da nossa discussão aqui, tá certo? Então, vamos lá. O que em geral, né, nesse contexto da mulher trabalhar, por exemplo, tem acontecido? Se a gente reparar aqui esses gráficos, tá? Não é para confundir a cabeça de ninguém, mas é só para vocês terem a ideia. Por exemplo, ó, aqui nesse gráfico que tem aqui, ó, tabela 2, fecundidade total, se vocês repararem aqui nos últimos anos, né, de 2005 a 2010, a gente teve uma redução gradativa do número de crianças por mulher, né, ao longo dos anos. Ó. Na década de 70, a gente tinha, no mundo todo, por exemplo, em média de 4 crianças por mulher, né, 4 filhos. Hoje, hoje não, né, há 10 anos atrás, isso caiu para 2. Hoje, a gente vê que a maioria dos casais só tem um filho. Isso é, inclusive, um retrato das casas, dos apartamentos, né, das moradias que nós temos hoje. Você vê cada vez mais os apartamentos são minúsculos, né? Um apartamento de 40 metros quadrados. Eu não sei como é que a pessoa consegue viver dentro de um espaço desse, mas enfim. E aí, ó, a gente tira por média também a questão da escolaridade dessas mulheres, né? Nessa época da década de 70, poucas mulheres chegavam a ter uma educação mais avançada, né? A realmente serem alfabetizadas, serem escolarizadas de uma maneira geral. Então, você vê aqui, ó, mulheres sem educação ou com pouca educação, mulheres com educação primária e mulheres com uma educação secundária, né? Então, a gente vê que quanto maior o nível educacional dessas mulheres, menor é a taxa de gestação, certo? Aqui está falando especificamente de adolescentes, né? Mas, na verdade, isso aqui vale para as demais idades, tá certo? Para a mulher adulta também, a curva é essa mesma, ela vai diminuindo, tá certo? Eu trouxe só para ilustrar para vocês, para ficar mais fácil da gente entender as motivações. E aí, o que isso gera, né? Gera esse quadro aqui que, sinceramente, quando eu olho para ele, eu fico muito triste, porque eu estou nesta situação, gente. Eu tenho
37 anos e olha aqui como é que está meu ovário. Não tenho filho ainda, né? Então, a gente tem um número muito reduzido de folículos a partir dos 25 anos. Quando vai chegando para os 50, ó, é um folículo aqui, outro acolá. Essas imagens são imagens de tecido ovariano humano, tá? Aqui no primeiro bloco, né, do lado esquerdo, a gente tem vários folículos. O que é o folículo? Essa estruturazinha que vocês estão vendo como se fosse brilhosinha, uma bolinha mais clara, que está circundado aí por umas outras bolinhas mais escuras. Isso aqui são os folículos. Nesse momento aqui, quando a gente nasce, ó, quando a mulher nasce, a gente tem folículos que são chamados de primordiais, que são os folículos que, de uma maneira geral, a gente diz que são a nossa reserva, né? São os folículos que vão estar guardando a nossa vida reprodutiva ao longo dos anos. E aí, como a gente sabe que a mulher é cíclica, né? Todo mês a gente menstrua, né? Então, o ciclo ele inicia com a menstruação, ele passa, a gente ovula, e aí, em seguida, a gente menstrua de novo se a gente não estiver grávida, né? Então, o que acontece? À medida que eu vou passando por esses ciclos, o que eu vou fazendo? Eu vou diminuindo o número dessas estruturas, né, desses folículos no meu ovário, tá certo? E aí, ó, por exemplo, por volta dos 25 anos, né, a gente tem um ovário, como vocês estão vendo aí nessa foto do meio, um número bem mais reduzido de folículos. E a partir dos 50, a gente não tem folículo quase que nenhum. Então, uma mulher conseguir engravidar depois dos 40 anos é quase que um milagre, né? Porque, do ponto de vista fisiológico, à medida que a gente vai envelhecendo, além dos nossos óvulos irem envelhecendo com a gente, eles vão também diminuindo, né? Porque eles vão morrendo ao longo do tempo, né? A cada ciclo, esses folículos vão morrendo. A gente vai explicar também isso um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Tudo bem até aqui? Alguma questão, Laila? Pronto, professora. A Bárbara, ela fez uma pergunta aqui e a pergunta dela foi a seguinte: quando é realizada a cirurgia de varicocele, a fertilidade masculina ela retorna? Isso varia muito, Bárbara, depende muito de indivíduo para indivíduo, mas em geral você tem um controle daquela região, né, da região do testículo, e aí normalmente esse indivíduo consegue voltar a produzir espermatozoides. Agora sim, dizer a você que de fato esses espermatozoides vão ser viáveis é outra história. Por quê? Porque o quadro clínico que esse indivíduo apresenta pode ter causado um prejuízo na célula, digamos assim, na célula que vai dar origem ao espermatozoide. Então, se isso acontecer, aí você tem um comprometimento muito mais severo do testículo, né? Da produção espermática de uma maneira geral, tá? Pronto, professora. E aí, mais uma pergunta. O Júlio César perguntou: teria alguma possibilidade de coletar os óvulos depois dos 40 para fertilização? Todas, inclusive é isso que está acontecendo, né? A mulher chega aos 40 e aí não teve filho, então ela recorre à tecnologia, né? Tecnologia de reprodução assistida, que a gente chama, que vai ser falada na próxima palestra que a gente vai ter. Eu vou dar só uma pincelada sobre isso. E aí, o que acontece? A mulher vai lá na clínica, né? Claro, não é uma coisa que você chega lá e faz na hora, né? Tem que ser feito, assim como qualquer outro procedimento médico, tem que ser feito todo um estudo do ponto de vista fisiológico daquela mulher. Então, a gente verifica como é que está o ovário dela, né? A gente faz inicialmente alguns exames de sangue. Normalmente a gente faz dosagem dos hormônios reprodutivos, né? Das gonadotrofinas e dos hormônios ligados à reprodução, que no caso são os hormônios ovarianos, que aí são o estrógeno e a progesterona. A gente dosa as gonadotrofinas, que são o hormônio folículo estimulante, que a sigla é FSH, e o hormônio luteinizante, que a sigla é LH. Essas siglas são em inglês, tá? E a gente pode dosar também um hormônio chamado hormônio antimuleriano, que é um hormônio
que ele ajuda a gente a predizer a população ovariana. Por quê? Se eu tiver esse hormônio lá, significa dizer que essa mulher ainda está ciclando. E dependendo da variação de concentração que o hormônio está presente a nível sérico, né, no sangue dessa paciente, eu tenho como dizer se ela está em qual a possibilidade de ela ter uma gestação ou não, tá? Então, esse é o primeiro estudo que a gente faz, fora, é claro, os demais, a avaliação das demais condições clínicas da paciente, né? Da própria questão se ela, por exemplo, tem um parceiro fixo, ou se ela está ali para fazer uma fertilização com o espermatozoide doado, enfim. São várias coisas. Eu estou simplificando aqui para a gente não aprofundar muito. E aí, se nesses exames séricos, né, a gente de repente tiver ainda mais alguma dúvida, uma outra coisa que a gente pode fazer também é a biópsia, né? O que é a biópsia? Para quem não sabe o que é uma biópsia ou que nunca fez uma biópsia, basicamente é você introduzir uma agulha, aí você já tem um procedimento mais invasivo, né? Você vai introduzir uma agulha por laparoscopia, que é um procedimento que vai ser feito no abdômen da paciente, né? Já próximo ali à pelve. E você vai tirar um pedacinho do ovário dela para fazer um estudo de tecido. E a gente vai ver uma imagem como essa imagem aí que a gente estava vendo quando eu falei das idades. Justamente para eu ver se eu tenho folículo aqui. Por que eu preciso fazer isso? Porque a nossa paciente lá de 40 anos, como o Júlio César perguntou, chegando lá na clínica, se ela tiver com um ovário que não tem folículo, não adianta eu superovular essa mulher. Não adianta eu induzir o crescimento de folículos se ela não tem folículos, certo? Então, a gente tem que fazer esse estudo para que a gente não submeta a paciente a procedimentos, né, desnecessários, inclusive também para que a gente evite dar esperanças a essa paciente, porque os pacientes de reprodução assistida, gente, são pacientes muito sensibilizados, tanto que a gente, na clínica, você não pode ter só o médico ou só o enfermeiro. A coisa ela tem que ser muito humanizada, né? E isso é uma palavra talvez mais comum para os profissionais da enfermagem e da medicina. Eu não sei quanto aos demais, né? Mas nesses dois eu vejo essa palavra de uma maneira mais comum. Então, assim, na clínica eu tenho que ter o psicólogo, eu tenho que ter o psiquiatra, para que esse casal ou essa mulher, né, eles sejam acompanhados e que aquilo não gere um problema maior. Porque você imagina, a mulher está lá, fez o protocolo, fez a colheita dos óvulos e aí fecunda, né, fertiliza os óvulos, mas depois que transfere os óvulos não se fixam, né? A gente não tem a gestação, a implantação do embriãozinho lá. E aí você imagina a frustração dessa mulher, né, desse casal, se for o caso. Então, é um momento muito delicado, né? Então, a gente tem que ter vários profissionais ali para que a gente possa acompanhar esse casal de maneira adequada. Não é uma coisa muito simples. Na reprodução assistida, a coisa ela é um pouco mais delicada nesse aspecto, porque você interfere muito no psicológico do paciente. Eu não posso simplesmente dizer para ela, você tem 30 anos, você ainda tem folículo, você vai conseguir sim engravidar. Mas vai depender dela e vai depender também do parceiro, né? Ou do doador, se for o caso de usar um sêmen doado, né? Então, tem uma série de fatores que precisam ser verificados, inclusive a própria saúde dessa mulher, se essa mulher é obesa, se ela tem tendência, se ela é diabética, se ela tem sobrepeso, né? Então, tudo isso, ela faz atividade física ou não, tudo isso vai interferir, tá? Mais alguma questão, Laila, por enquanto? Pronto, professora, só mais duas questões. A Bárbara perguntou, não seria melhor congelar os óvulos numa idade mais jovem? E a Thalia perguntou, quando a varicocele é discreta, mas causa infertilidade no homem, precisa fazer a cirurgia ou tem outros tratamentos? Não, no caso da varicocele, isso vai depender, mais ou menos a mesma resposta lá para outra colega, para a Bárbara, né? A gente
vai depender muito do indivíduo, mas normalmente, quando ela é moderada, a gente consegue tratar sem necessariamente precisar submeter esse indivíduo a uma cirurgia. No caso da... como é que é o nome da moça que perguntou? Que a última foi a Thalia, não é isso? Isso, e a primeira foi a Bárbara. Foi a Bárbara que perguntou sobre a questão de se congelar numa idade mais jovem. Essa, na verdade, é a ideia, né? O ideal, inclusive, para a gente fazer, é que a gente faça esse congelamento. Se, de repente, a mulher já tem essa noção de que vai amadurecer e provavelmente não vai querer ter filho logo, o ideal é que ela faça isso. Só que, assim, a gente, primeiro, né, sempre deixa as coisas para depois, e segundo, tecnologia de reprodução assistida não é um procedimento barato e não é coberto pelo SUS, né? Então, assim, a gente, se eu não me engano, eu acho que já tem algum procedimento que o SUS libera, mas eu acho que não é muita coisa. E aí, assim, nem todo mundo tem condição de fazer. Para vocês terem ideia, o procedimento para fazer embrião, ele vai variar aí, dependendo da região, é claro, né? Mas vai ser em média uns 20 a 30 mil reais. Então, não é um procedimento barato, né? Mesmo que seja só para congelar, isso é caro também, né? Então, às vezes, a gente não dispõe desses valores para fazer esse tipo de procedimento, né? E fora que, nesse caso, é um procedimento também, de certo modo, desgastante. Não é necessariamente invasivo, mas é desgastante, né? Porque ela vai ter que ser submetida aos procedimentos como se ela fosse produzir um embrião. Ela vai ser superovulada, a gente vai ter que fazer a colheita dos óvulos, né? Normalmente, isso é feito por laparoscopia, então isso é, sim, invasivo, né? Então, tem também essas questões, né? Até que ponto vale a pena eu, com 20 anos, me submeter a um procedimento desse? Eu não sei se realmente eu vou esperar os 40 para ter filho, né? E será se daqui para lá eu vou ter o dinheiro para fazer o meu embriãozinho lá, o meu filho na clínica, ou não? Então, assim, são várias questões, mas é o ideal, né? O ideal é que a gente faça, se você quiser congelar, que isso seja feito até mais ou menos por volta dos 23 anos, que inclusive é a idade ideal para a gente ter filhos, né? Por volta aí a partir dos 20 até os 23, 24 anos é o período ideal da gente ter filho, é o melhor momento do corpo da mulher do ponto de vista de desenvolvimento gestacional. É um período muito bom, normalmente é um período muito saudável, é um período em que, em geral, as gestações elas não têm complicações, né? Justamente porque é o momento em que o corpo está, digamos assim, no ápice do seu amadurecimento, tá? Pronto, professora. Aí deixa eu lhe perguntar só mais uma coisa. Tem algumas outras perguntas aqui, mas a senhora acha mais interessante responder elas no final da palestra, para a gente poder dar continuidade à palestra? Pode ser. Elas têm contexto com o que a gente está falando agora, ou são mais, assim, coisas de comentários? Não, eles têm contexto, sim. A Alicia perguntou: a fertilidade é genética? Há algum fator externo que cause infertilidade? E a Gessileide perguntou: espermatozoides com morfologia abaixo de 4% saudáveis, considera-se infertilidade masculina? No caso da pergunta da Alice, a gente tem, que é sobre a questão genética, a gente tem sim um fundo genético, pode ter, mas na maioria dos casos, né, situações que a gente tem infertilidade, normalmente elas são aquele tipo de infertilidade lá que a gente viu, que são as infertilidades, digamos assim, de certo modo induzidas, né, que são secundárias a alguma condição patológica que o indivíduo tenha. E aí ele desenvolve, por consequência, a infertilidade. Por exemplo, o câncer, né? O indivíduo tem câncer, aí ele vai fazer as sessões de radioterapia, de quimioterapia, e aí a gente sabe que essas sessões, essas medicações, essas drogas, elas vão atuar não só no tecido do tumor, né? Elas vão nas células do tumor, elas vão atuar em todas as células do corpo do indivíduo. Então, não é diferente com o ovário ou com o testículo. E aí você pode sim ter um comprometimento
desse órgão, né? Comprometimento da gônada e esse indivíduo se tornar infértil. É claro que o risco, no caso dos meninos, é menor do que das meninas. Por quê? Porque a mulher, como vocês estão vendo aí, né, na imagem, ela nasce com todos os folículos que ela vai desenvolver ao longo da vida dela. Então, se ela tem 50 anos, os folículos dela têm 50 anos. Já os meninos não, os meninos só começam a produzir espermatozoides quando eles entram na puberdade, ali por volta dos 12 anos, e eles produzem espermatozoides ao longo de toda a vida. Agora, o que acontece? À medida que ele vai envelhecendo, é claro que a concentração, a motilidade, isso tudo vai sendo alterado também. Então, a capacidade fecundante de um indivíduo, de um homem, né, em senescência, né, um homem idoso, ela é, claro, reduzida, mas ele continua sendo fértil, né? E aí, no caso da pergunta esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas lembro da pergunta. A pergunta em relação ao percentual, aí a gente tem scores, né? Tem percentagens que são classificados, né? Com cada categoria de viabilidade espermática, né? A gente considera a concentração, a viabilidade, a movimentação, né? Que a gente chama de motilidade, mas assim, a última aula da gente vai ser sobre isso, então acho que fica melhor a gente deixar para lá, porque vão ser categorizados todos os graus de classificação de um espermograma, e eu acho que fica mais fácil para a gente responder lá, tá bom? Tudo bem? Podemos continuar? Pode sim, professora. Bom, então vamos lá. E aí, como é que as coisas se iniciam na nossa vida, né? A gente falou que a mulher é cíclica, né? Eu sei que tem meninos, a gente está falando, ou que uma fêmea, né, é cíclica. A gente está falando de uma condição que ela inicia uma determinada etapa, digamos assim, e aí ela vai passando por etapas e depois ela volta para aquela mesma etapa, tá? Normalmente, no caso da espécie humana, a gente considera o ciclo sendo iniciado no momento da menstruação, tá? E aí, por que isso acontece no momento da menstruação? Porque a gente é o sinal, um sinal visível que a gente tem e que é mais fácil a gente perceber o ciclo começando, tá? Mas eu posso considerar o ciclo em qualquer etapa que essa mulher estiver, tá? Normalmente a gente considera no início da menstruação em função da facilidade do sinal, né? Da gente verificar que aquilo está acontecendo. Bom, então considerando que houve o sangramento, né? Esse ciclo se inicia. Na espécie humana, né, na mulher, a gente tem um ciclo menstrual que é de 28 dias, tá? Isso em média, gente. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de situações fisiológicas, a gente está falando de uma condição que tem um certo padrão de acontecimentos, tá certo? É óbvio que vai ter mulher que tem um ciclo um pouco mais curto e mulher que tem um ciclo um pouco mais longo, né? Por exemplo, eu mesma tinha um ciclo de mais de 30 dias. Meu ciclo variava mais ou menos aí para 32, 35 dias. Né? Hoje ele já está mais estável, mas ele não é só 28 dias. Já tem mulher que o ciclo é um pouco mais curto, é 26 dias, então isso vai variar muito. O importante é que a gente saiba perceber como é que isso vai acontecendo no nosso corpo. Bom, então considerando que eu vou iniciar o ciclo com a menstruação, ou seja, com a percepção do sangramento, a gente tem aqui essas imagens de histologia para a gente verificar como é que está o nosso útero, tá certo? Como é que isso acontece dentro do útero. Eu não defini menstruação, mas acredito que todo mundo que está aqui presente saiba o que significa. Menstruação nada mais é que uma descamação do útero, tá certo? O ciclo, não houve fertilização, né? Então não houve formação de embrião, então esse útero não precisa mais ficar receptivo ao embrião. E aí esse útero vai descamar, tá certo? Então todo aquele endométrio, que é a região, né, da luz do órgão,
essa região aí dessa parte superior, é onde eu tenho o epitélio, né? Todo o endométrio, ele é perdido quando não tem a fecundação. E aí você tem a menstruação, tá certo? Então, se vocês repararem aqui nessa imagem onde tem aí embaixo a menstruação, o que é que está acontecendo no epitélio do endométrio? Essa parte superior, vocês estão vendo que está como se tivesse tudo rasgadinho, né? Significa dizer aí na imagem, que é uma imagem fixa, né? Que esse epitélio está sendo desmanchado, né? Você vê, inclusive, esses corpos aqui, ó, mais escurecidos, tipo mais rosas, que são corpos de necrose, né? De tecido que está em atresia, tecido que está morrendo, tá certo? Então, toda essa região aqui acima da linha pontilhada, ela vai ser descartada pelo nosso corpo naturalmente, tá certo? E aí é quando eu tenho o sangramento, né? Quando eu perco todo esse tecido aqui e eu consigo visualizar. Essa menstruação, ela vai variar em média, mais uma vez, de 1 a 4 dias, tá certo? A gente tem aquela mulher que menstrua durante 7 dias, né? Tem aquela outra que menstrua 2 dias. Então, mais uma vez, a gente está falando do geral, né? Do que é mais comum. Então, considerando que a menstruação vai variar de 1 a 4 dias, né? No momento em que esse útero, né, esse endométrio que está aqui em cima, ó, ele perdeu toda a preparação, né, todo o preparativo que ele tinha feito para receber o embriãozinho, ele está, na verdade, se preparando para um novo ciclo. Então, ele perde essa região, esse tecido, essas células, então, são todas descartadas lá na menstruação. E aí, o que vai acontecer com o endométrio? Ele vai se renovar, ele vai novamente proliferar para que a gente tenha um novo ciclo, né? Então, descama inicialmente na menstruação e depois a gente tem uma nova proliferação dessas células para que a gente tenha a formação de um novo tecido endometrial que vai ser posteriormente maturado para receber o embriãozinho, tá bom? Essa fase em que eu tenho essa proliferação, consequentemente, ela é chamada de fase proliferativa, tá? Mas, quando a gente for ver no gráfico o ciclo que acontece no ovário, essa fase, ela também é chamada de fase folicular. Por que que ela é chamada de fase folicular? Porque, de maneira coincidente à fase proliferativa no útero, a gente vai ter a fase proliferativa no ovário. E a fase proliferativa no ovário é a fase em que eu tenho o crescimento dos folículos, tá certo? Então, as células foliculares proliferam, os folículos crescem e eles vão entrar no que a gente chama de onda folicular, que é justamente o momento em que eles estão respondendo ao ciclo, né? Então, a gente tem que entender que o ciclo menstrual, ele não é, na verdade, a reprodução, de uma maneira geral, ela não é uma coisa localizada exclusivamente na gônada. Ela depende de uma série de outros fatores, tá? Inclusive, ela depende do nosso cérebro. A gente vai ter a necessidade de respostas cerebrais para que a gente consiga desenvolver um folículo ou um espermatozoide, tá certo? Então, o que acontece? É que a gente, por enquanto, está falando do útero, tá? Para vocês verem como a coisa não é tão simples assim. Então, entramos aqui, a gente já parou de sangrar, não tem mais menstruação. O que acontece no nosso útero? Vai ser remodelado, ele vai ter uma proliferação de células e aí essas células elas vão remodelar o nosso endométrio. Depois que esse endométrio está remodelado, ou seja, ele está bem proliferado, ele teve as suas células repostas, o que vai acontecer? Aí esse endométrio ele vai se maturar, ele vai se tornar realmente capaz de receber o embrião, ele vai se tornar receptivo ao embrião, tá? E aí o que vai acontecer?
Se vocês puderem reparar, aqui na imagem do meio, na fase proliferativa, já tem umas manchinhas mais claras aqui, ó, meio brancas, né, ó, entre as células. Essas manchinhas são cortes de glândulas, tá? As glândulas uterinas. E aí, aqui nessa imagem do lado direito, a gente vê que essas manchinhas, elas aumentam mais, né, ó. Elas ficam... Alguém com o áudio ligado. Gente, por favor, mutem os fones. Gente, tem alguém com o áudio ligado, por favor. E aí, aqui, ó, nessa imagem, nessa terceira imagem, a gente vê essa partezinha branca mais enlarguecida, né? Então, é justamente quando essas glândulas, elas estão no seu melhor momento, elas estão ali, todas capazes de produzir tudo aquilo que o embriãozinho vai precisar quando ele chegar lá no útero, tá certo? E aí, consequentemente, se eu tenho ali glândulas, né, que estão em alta capacidade secretora, como é que é o nome da fase? Fase secretora, tá? Consequentemente, no ovário, mais uma vez, a gente vai ter o que a gente chama de fase luteal. Traduzindo em miúdos, o que isso significa? Quando eu estou na fase proliferativa no ovário, significa que a gente vai ter o crescimento dos folículos, certo? Acredito que todo mundo conseguiu entender, né? Se o folículo cresceu, a gente vai ter no final desse crescimento o que a gente chama de... Professora, a senhora está mutada. Consegue me ouvir? Vale como é que me mutaram? Como é que eu... Acho que fui eu, professora. Desculpa, pode continuar. Eu estava onde? O que foi que vocês não ouviram? Não, foi bem rapidinho. Ah, tá. Pode continuar. Então, o que acontece? No final do desenvolvimento folicular, eu tenho a ovulação. Então, o resto que fica do folículo, ele vai se tornar o que a gente chama de corpo lúteo, que é uma outra glândula, ela é uma glândula temporária no nosso corpo, que é capaz de produzir um hormônio que vai garantir que o nosso corpo consiga manter o nosso bebê se a gente estiver grávida. Esse hormônio é a progesterona, tá? A nossa espécie, ela é chamada de progesterona dependente. Então, a nossa gestação, ela só se mantém se a gente tiver alguém produzindo progesterona. E aí, vocês, se alguém aí já tem alguma especialização e já viu a parte de obstetrícia, vocês devem ter visto que quem faz a produção de progesterona durante a gestação é a placenta. Mas para a placenta fazer a produção de progesterona, ela não se forma na hora que o embrião é formado, certo? Ela vai se formar um pouco mais lá na frente, pertinho já do terceiro mês de gestação. É quando realmente a placenta se torna funcional, porque é quando ela termina de se formar. Até então, alguém tem que produzir progesterona para esse bebê, né? Para nesse primeiro momento, embriãozinho e depois feto, tá? E aí é que eu vou ter, então, depois desse período, a formação da placenta, a placenta assume a produção de progesterona. Então, durante esse primeiro momento, que são as 4 primeiras semanas do desenvolvimento embrionário e fetal, no caso, a gente tem a produção de progesterona sendo realizada pelo corpo lúteo. Por isso que, paralelamente no ovário, a fase secretora uterina ou secretória, ela é chamada de fase luteal lá no ovário, tá certo? Então, só para a gente finalizar essa parte. Então, a gente menstrua, né? Houve a descamação do útero, depois esse útero se renova, isso aí vai acontecer até o 14º dia, que é quando eu vou ovular de novo. E aí, depois que eu ovulo, o útero já fica lá bonitinho, esperando o embrião que se formou, se houve relação, né? Esse embrião se formou e aí, então, esse útero consegue manter essa gestação, tá certo? Então, o que é o período fértil, né? O que é o estar fértil? Fértil é justamente o momento em que eu tenho
após a fase proliferativa, o momento entre a saída da fase proliferativa e entrada da fase secretora, ou que seja, no caso do ovário, a saída da fase folicular e entrada na fase luteal, que é o momento em que eu estou ovulando, tá certo? Que aí está mostrando para vocês de 5 a 14 e de 15 a 28. Mas, como eu disse, isso pode variar, né? Então, eu posso ovular, por exemplo, com 13 dias ou com 15 dias, tá? Teoricamente, a média do período de ovulação seria o 14º dia, tá? Até aí, tudo bem, gente? Pronto, professora, tudo bem. As perguntas, eu acho melhor a gente deixar para o final para a gente continuar com a palestra. Tudo bem pela senhora? Sem problema. Pronto. Bom, então, continuando aqui, ó. A gente tem nesse slide, não se assustem, tá? Do lado esquerdo, nesse gráfico, a minha ideia aqui era só mostrar para vocês os dias, né? Em que o ciclo está acontecendo e o que está acontecendo com os hormônios. Ó. Se vocês repararem aqui, eu acredito que eu tentei usar uma letra grande, uma fonte grande, eu acho que dá para todo mundo ver. No primeiro quadrante do gráfico, tem lá aqui, ó, 3 letrinhas, F, S, H, e depois tem 2 letrinhas LH. São os hormônios hipofisários que eu falei, né? Que vão estar vindo lá da hipófise para que o nosso ovário responda, né? Ou o nosso testículo, porque os mesmos hormônios que vão fazer com que a mulher produza os folículos, né? Estimule o crescimento dos folículos, são os hormônios que vão fazer com os meninos a produção dos espermatozoides, também FSH e LH, tá? Então, você vê aqui, ó, lá embaixo tem o período de dias, né? Então, o que que vai acontecer, ó? A gente tem aqui até o 14º dia. Ó. O FSH, então, nesse caso aqui, qual é a fase que nós estamos? Ó? Aqui no dia 0, nós estamos na menstruação. Até o 4º dia, a gente está menstruado, né? Aí depois a gente entra na fase proliferativa ou folicular, certo? Então, esse pedacinho aqui até o final do gráfico, a gente vai ovular, tá certo? Os folículos vão crescer e a gente vai ovular. Olha como é interessante. Se esses hormônios são quem fazem os folículos crescerem, então nada mais natural que eles estarem, né, ó, em concentrações um pouco mais elevadas. Vocês vejam aqui, ó, que o FSH, que como o próprio nome já diz, né, hormônio folículo estimulante, estimula o crescimento do folículo, ele está alto. Ó. Aí ele vem descendo, por quê? À medida que o folículo vai crescendo, e aí a gente vai ver aqui na figurinha do lado, tá? Se vocês repararem, a gente tem aqui as imagenzinhas, ó. Isso aqui são os folículos, tá certo? Aqui seria a fase no ovário, o ciclo no ovário. E embaixo é o ciclo no útero, tá? Então, no início do ciclo, quando eu estou menstruada, eu tenho aqueles folículozinhos primordiais que eu tinha mostrado para vocês lá no começo, naquelas imagens que tem as idades, né, da mulher. Como os folículos de reserva, né? Então, esses folículos, eles são recrutados, que a gente chama, e aí esses folículos começam a crescer, tá? Quando eles começam a crescer, eles estão crescendo por quê? Porque a gente tem o nosso amiguinho FSH aqui, ó. Hormônio folículo estimulante, então está estimulando os folículos a crescerem. O FSH, estimulando esses folículos a crescer, o que que vai fazer no ovário? Com o crescimento desses folículos, vocês estão vendo aqui, ó, que ele era um folículo pequenininho, e ele vai se tornando um folículo maior, por quê? Ele vai aumentando o número de células ao redor dele, né? Então, o óvulo é o que está aqui dentro. Imagina que o folículo é como se fosse a casa do óvulo, né? E aí, o óvulo que vai sair, que vai ser fecundado no final, ó, é essa estrutura aqui. Todo mundo está acompanhando meu pointer? Laila, dá para ver? Ah, sim, professora, dá para ver perfeitamente. Pronto. Então, ó, esse aqui que é o óvulo, tá certo? No final. Então, o óvulo, ele era miudinho, ó, ele vai crescendo dentro do folículo. O folículo tá ali para além de guardar esse óvulo, né? Garantir que ele cresça
de maneira saudável. Então, essas células que estão ao redor, elas vão aumentando em número e elas vão aumentando também na secreção. Elas começam a produzir os hormônios que a gente chama de hormônios gonadais, que no caso da mulher, os hormônios reprodutivos, que no caso da mulher são o estrógeno e a progesterona, certo? Então, em resposta ao FSH, a gente tem o estrógeno, nesse caso principalmente, porque a progesterona vai ser mais no finalzinho, mas a gente já tem progesterona aqui também, mas a gente tem o estrógeno sendo produzido inicialmente pelas células ao redor do osso. O nome dessas células são células da granulosa, tá? Então, elas vão crescendo, vão produzindo mais estrógeno, e isso faz o feedback lá no nosso hipotálamo, lá no nosso cérebro, para mandar o hipotálamo produzir, mandar o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio vai para a hipófise, especificamente a hipófise anterior, também conhecida como adenihipófise, para que seja produzido, que sejam liberados o FSH e o LH. Então, é por isso que é cíclico, tá? Aqui é o que a gente chama de feedback, né? Um é produzido e aí isso vai gerar uma resposta que produz outra coisa e gera uma outra resposta, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um feedback positivo, por enquanto. Ele vai ser negativo quando a gente tiver ovulação. Bom, então, nesse início, ó, vejam que aqui o gráfico que a gente tem do lado esquerdo, ele vai até o dia 14, então ele vai até aqui, ó, onde a gente tem a ovulação aqui embaixo, que é onde tem essa imagenzinha aqui do óvulo saindo do folículo, tá? Então, o FSH começa a descer, começa a ter uma queda, por quê? Porque agora quem vai assumir aqui, vai mandar, digamos assim, no crescimento dos folículos é o LH, o hormônio luteinizante. Ele vai luteinizar essas células da granulosa, que são as células que estão ao redor do ósseo e que são as células que estão produzindo os hormônios reprodutivos, né? Então, esse hormônio, ele vai amadurecer tanto essas células quanto o próprio ócito, que a gente vai chamar de óvulo, né, que é mais comum para a maioria dos profissionais, né? Então, o óvulo, ele vai se tornar maduro em função dessa liberação de LH. Mas a gente só vai ovular quando a gente tiver o que a gente chama de pico de LH, que é quando a gente vai ter a ovulação. Então, aqui de novo, no primeiro quadrante do gráfico do lado esquerdo, ó, FSH começa a diminuir e o LH começa a aumentar. Reparem que a gente tem aqui, ó, por volta do 13º ao 14º dia, um pico, né? Ó, o LH, perdão, se eleva e aí ele cai. Esse comportamento em pico é o que vai desencadear a extrusão do nosso folículo aqui, ó, o nosso folículo que é chamado de folículo pré-ovulatório, e aí vai fazer com que o nosso óvulo saia, certo? Então, aí eu estou ovulando nesse momento. Aí é justamente o momento em que, se, por exemplo, eu vou pensar numa fêmea, eu estou na fase, eu estou receptiva ao macho, entendeu? Então, é a fase que a gente chama de fase fértil. É a fase em que a mulher tem capacidade, o corpo dela teria a capacidade de formar o embrião e manter essa gestação, se for o caso, e se houver a relação sexual, né? Aí vamos aqui para os demais hormônios, ó. No segundo quadrante, como eu tinha falado, do estrógeno, ó, tá vendo? Estrógeno também é chamado de estradiol, tá, gente? É a mesma coisa. O estrógeno tá aqui, ó, e depois a gente tem aqui por fora a progesterona. Aqui são as escalas, que elas estão proporcionais, mas a gente usa o mesmo gráfico. Então, reparem que à medida que os folículos vão crescendo, ó, o que vai acontecendo com a produção de estrógeno e de progesterona? Ela vai aumentando. Por quê? Porque esse folículo vai ganhando cada vez mais células. Então, se eu tinha uma célula, eu produzia uma quantidade de estradiol. Se eu aumento para 10 células, eu vou ter mais estradiol, né? Então, à medida que o folículo cresce, ele está aumentando em número de células, então ele vai, consequentemente, produzir mais estrógeno, tá certo?
Então, por exemplo, esses folículos que aqui estão mostrados para vocês na imagem como folículos primários, são folículos aí de por volta de 15 a 20 células. Os folículos maiores, que na verdade nesse caso aqui não é um folículo secundário, segundo a nossa classificação, esse folículo aqui já seria um folículo antral, ele tem aí mais de 200 células. Então, imagina, né? Você saiu de uma estrutura inicialmente, que era o folículo primordial, que tinha em média de 4 a 8 células, para uma estrutura que você tem mais de 200 células. Então, a gente tem um aumento crescente na produção desse estrógeno e dessa progesterona. Aí vocês podem estar se perguntando, bom, professora, mas aí tem 4 linhazinhas e só tem 2 hormônios que você está falando. É porque, na verdade, a gente tem aqui o estrógeno e tem a progesterona, e aqui a gente tem do outro lado a 17-hidroxiprogesterona e a androstenediona, que também são hormônios gonadais, que são produzidos por essas células aí que o nosso folículo tem. Tá certo? Então, o que que vai acontecer, ó? Progesterona tá aqui no P, ó. Ela tem uma queda, depois ela aumenta. E o estrógeno, ela vai só aumentando à medida que o nosso folículo vai crescendo. Repare que o estrógeno, ele aumenta e ele sofre um pico igual ao LH, todo mundo tá vendo isso? Mas se vocês prestarem mais atenção ainda, esse pico do estrógeno, que é essa bolinha preta aí, ó, na linha preta com bolinha preta, ele acontece um pouco antes do pico de LH. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Que para que eu tenha ovulação, antes do pico que a gente chama de pico pré-ovulatório, que é o pico de LH, a gente tem um pico de estrógeno. Então, você tem o pico de estrógeno para depois ter o pico de LH e esse folículo conseguir, então, ser ovulado, tá certo? Os outros hormônios, a gente tem o mesmo aumento, né? Que são, no caso aqui, ó, esse das bolinhas brancas e o outro aqui da linhazinha tracejada, tá certo? Mas isso aqui vocês vão ver depois na cascata esteroidogênica, tá certo? Então, aqui é só para falar desses dois que são mais importantes. E aí, à medida, a gente não falou, né? À medida que o nosso folículo vai crescendo, ele não está ganhando células, né? Ó, vejam que aqui ele era uma bolinha pequena, aqui ele é uma bolinha maior, depois maior ainda, e assim sucessivamente. Olha aqui embaixo, no último quadrante do gráfico, o folículo crescendo, né? Você tem aqui um folículo bem pequeno, depois ele aumenta e aumenta e aumenta. Nesse tamanho aqui, ó, que aí, no caso da nossa espécie, né, por volta dos 20 aos 40 milímetros de tamanho, ele já é capaz de ser ovulado. Então, ele já é chamado de folículo pré-ovulatório. O que significa um folículo ser pré-ovulatório? Significa um monte de coisa, tá, gente? Mas, assim, para ser mais simples, é um folículo que é capaz de responder a esse pico de LH, de perder a sua membrana e colocar o oócito para fora. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter um oócito, né, um óvulo, com uma condição de núcleo diferenciada. Até aqui, né, até o folículo formar antro, a gente tem o óvulo no mesmo estágio da meiose. Eu acredito que todo mundo lembra que os gametas, eles sofrem meiose e as células somáticas sofrem mitose, né? Então, lembrem-se, embora eu tenha aqui as células da granulosa, que são células somáticas, dentro, né, dessa casinha a gente tem o óvulo, que é uma célula, é um gameta, né, uma célula germinativa, então ela sofre meiose, não é mitose, tá? Então, até ela crescer e formar antro, esse folículo vai ter um óvulo em em prófase 1, na primeira meiose. Ele está parado na primeira meiose. Quando ele ovula, significa que ele muda de estágio de meiose, né? De estágio de ciclo celular. Então, ele sai da prófase 1 e vai para a metáfase 2. Quando ele chegar em metáfase 2, é que ele tem condições de ser ovulado, tá certo? O que significa ele estar em metáfase 2? Significa
que ele está responsivo a esse LH aqui. Então, ele tem um número maior de receptores para o LH, um número maior de receptores para o FSH, e aí ele consegue responder aos estímulos hipofisários e ser ovulado, tá certo? Então, vejam que é tudo uma questão de momentos, né? E aí, do mesmo jeito que isso está acontecendo no ovário, né? Na parte de cima a gente está falando aqui do que acontece no ovário, a gente tem esses mesmos acontecimentos no útero, só que diferente do ovário, que estariam crescendo os folículos, aqui, que está tendo proliferação, né, das células foliculares, aqui no útero, perdão, a gente tem a proliferação das células endometriais, né, das células uterinas. Então, é por isso que é chamado de fase proliferativa, né? Que é a fase em que eu tenho a proliferação das células endometriais, porque até então eu tive a descamação, né, na menstruação, aí eu entro no ciclo, né? Eu entro na onda folicular. Então, no momento em que eu menstruo, o meu corpo, né, ele recruta um grupo de folículos primordiais que iniciam o crescimento, né? Eles entram na onda que a gente chama. Eles iniciam o crescimento até que eles ovulem. Ó, aí a gente vai tendo o quê? Ó? O aumento da região endometrial, da maciação, aumento do número de vasos, do número de glândulas, né? Por quê? Porque aí o que vai acontecer depois que eu ovulei? Esse óvulo, ele cai na cavidade abdominal e a tubuterina vai lá e capta ele, tá certo? Então, assim, é importante a gente lembrar e entender que o óvulo, ele não vai cair o ovário, ele não é ligado à tubuterina como a maioria das imagens mostram, tá? Ele está próximo, mas eles não são grudados. Então, o óvulo, ele cai na cavidade abdominal. Só que o que acontece? Como o corpo todo está funcionando para aquilo, a tubuterina, ela vai, do mesmo jeito que o restante do útero, ela vai também responder aquele processo. Então, ela vai estar em fase de contração, né? E de captação. Ela vai capta, né? A região das fímbrias, onde eu tenho aqueles prolongamentozinhos, vai, capta o óvulo e coloca para dentro, né? Para que ele seja fecundado. Então, o resto que sobra desse folículo, que é essa estrutura aqui, ó, que a gente vai chamar de corpo hemorrágico, é o primeiro estágio de corpo lúteo conhecido, né? Ele é chamado de corpo hemorrágico por quê? Porque é justamente o momento pós-ovulação, então eu tenho um sangramento. Como é que eu tenho um sangramento aqui? Gente, lembra que todo o tecido nosso ele é vascularizado. Então, se uma estrutura rompeu outra, né? Se houve uma ruptura celular, houve extravasamento de sangue. Não tem como não ter sangue aqui, tá? Então, por isso que ele é chamado de corpo hemorrágico. Agora, é óbvio que não é um extravasamento que vai gerar um sangramento, né? Ele é um sangramento local. Por exemplo, se eu estiver fazendo se eu for fazer uma laparotomia, uma laparoscopia numa mulher que está com um corpo hemorrágico, eu vou ver ele bem vermelhinho, né? Que significa que ali eu tenho muitos vasos. Justamente para quê? Para que essa estrutura ela se diferencie mais uma vez, né? E se torne o que a gente vai chamar de corpo lúteo propriamente dito, que é o corpo lúteo capaz de produzir muita progesterona para manter a nossa gestação. Aí, olha aqui, ó, é justamente coincidente com o período em que eu tenho a fase final de proliferação e de secreção no útero. Então, aqui, ó, quando eu chego nesse finalzinho, eu estou justamente no momento de implantar meu embrião. Então, o período fértil já passou, que foi quando eu ovulei, e aí agora eu estou no momento, se eu tiver tido relação, de guardar o meu bebê, né? De guardar o meu embriãozinho e ele se desenvolver. Se não houver fecundação, o que vai acontecer? Aí tudo de novo, né? Todo esse preparado aqui se perde, né? Ele vai ser desmanchado, então eu vou ter novamente a menstruação.
E o que era corpo luta funcional agora vai se tornar corpo álbicas, ou corpo branco, ou corpo amarelo, vai depender do livro que vocês forem pesquisar, da literatura que vocês forem pesquisar. O corpo álbicas, ele é um corpo afuncional, ele é o corpo luta que não tem mais função, então ele já está fibrosado, né? Ele tem bastante fibroblasto nele. Bom, e aí o que acontece? Ó, a gente falou que para que a gente conseguisse ovular, o nosso óvulo, né, o nosso óvulo, ele teria que passar pelos estágios da meiose, né? Então, durante todo o desenvolvimento folicular, eu tenho um óvulo nessa configuração aqui, ó. Enquanto eu tenho os óvulos lá iniciais, né, células germinativas, sofrendo mitose, depois que a gente nasce, né? A gente já forma os primeiros folículos na barriga da mãe, tá? Então, os óvulos já começam a ser formados na barriga da mãe. Quando a gente nasce, a gente nasce aí com a média de 2 milhões de folículos passíveis de ovulação, tá? Aí, o que acontece? Esses óvulos, né? Eles são chamados, existem várias nomenclaturas, tá, gente? Eu não vou me ater a isso, porque senão não termino de falar. Mas eles recebem várias nomenclaturas de acordo com o estágio da meiose que eles estão. E aí eles param no que a gente chama de primeira parada da meiose, que é a parada em prófase 1. A prófase 1, ela é o período em que a gente, quando nasce, os nossos folículos todos estão nesse período, tá certo? É a primeira parada da meiose. E aí, quando a gente entra na puberdade, o nosso folículo começa a crescer, faz aquele caminho lá que a gente falou no slide anterior, e aí a gente vai ter um óvulo capaz de ser ovulado. Então, ele progride na meiose, que a gente chama, né? Então, ele sai de meiose 1, ele progride, então, prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, aí ele entra na segunda meiose, prófase, metáfase. E aí ele para na metáfase 2, tá certo? Quando ele para na metáfase 2, que é quando ele é ovulado, né? Então, quando ele está aqui, ó, quando ele está para ser ovulado, ou quando ele é ovulado, ele está em metáfase 2, que é quando eu tenho essa estrutura aqui, ó. Quando eu tenho um óvulo, ó, essa parte maior aqui é o óvulo, e essa partezinha menor é o que a gente chama de corpúsculo polar, que é o restinho, é um pedacinho do óvulo, tá? E aqui, se vocês tiverem boa vontade, acho que vocês conseguem enxergar, tem uma membranazinha transparente, mais grossinha, ao redor dessa estrutura, que é o que a gente chama de zona pelúcida, que é uma camada que o espermatozoide vai ter que enfrentar para poder entrar aqui no corpo, literalmente falando, do óvulo, tá? Então, para a gente poder produzir um embrião, a gente tem que ter um óvulo nesse estágio, tá certo? E aí, mais uma vez, aqui a gente está falando de humanos, tá? Existem outras espécies de mamíferos que isso não acontece desse jeito exatamente, tá? A gente está falando de humanos, então, quando a gente falar em ovulação, a gente vai estar falando de um óvulo em metáfase 2, que é quando eu tenho o que a gente chama de maturação oocitária, tá? E aí, ó, essas imagens que estão aqui são imagens reais, tá? Esse óvulo aqui, ele é esse mesmo que está aqui em verdinho. Aqui é em microscopia de luz, em campo claro, contraste de fase. E aqui ele em microscopia de fluorescência, com um marcador chamado Rust, que faz a marcação da cromatina. Se vocês verem esse pontinho brilhoso aqui, é a cromatina do óvulo, bem aqui assim, mais ou menos. E aqui é a cromatina do corpúsculo polar, que está aqui, ó. Certo? Então, eu tenho duas cromatinas. Ah, professora, mas como assim? Gente, lembra que ele está na meiose. Se ele está na meiose, quando ele ele para de novo na metáfase 2, significa que ele está na meiose reducional. Não tem perdão, que ele passou pela meiose reducional. A meiose, ela
A meiose 1 é a chamada meiose reducional e a meiose 2 é a chamada meiose equacional. Então, quando ele chega na meiose 2, ele já tem a cromatina que precisa para que ele se torne um novo indivíduo, né? Que ele possa ser fecundado e se torne um novo indivíduo. Então, aqui ele tem os 23 cromossomas maternos, né? Que vão ser somados aos 23 cromossomas paternos que vão vir lá do espermatozoide, tá? Como a gente falou, esse óvulo, ele vai parar, né, de novo nesse estágio. Então, a gente vai ovular, esse óvulo, ele está em metáfase 2. Eu só vou fecundar, continuar a meiose desse óvulo se houver fecundação. Então, obrigatoriamente, para que o óvulo progrida, né, e finalize a meiose após a metáfase 2, ele tem que ser fecundado, ó, tá aqui no esqueminha, tá? Então, o espermatozoide fecunda e aí vai formar essa estruturazinha aqui, ó, que a gente chama de embrião pronuclear. Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho essas duas setinhas vermelhas, eu tenho 2 corpúsculos, né? Aqui eu tinha 1, aqui eu tenho 2. Por quê? Porque houve a continuação da meiose e aí esse corpúsculo ele se divide em mais um e o óvulo se divide e forma mais um corpúsculo. Na verdade, a gente tem 3 corpúsculos, né? Só que, em geral, a gente não consegue ver o terceiro. Normalmente, a gente só consegue ver 2. Aí pode ser que tenha alguém se perguntando, e por que tanta bolinha, né? É porque a coisa é assim. O óvulo, se todo mundo lembra, é quem é o responsável pelo embrião, pela formação do embrião. Então, diferentemente do espermatozoide, que basicamente a preocupação dele é trazer a cromatina e, consequentemente, os cromossomas paternos, o óvulo é que vai ser o provedor, digamos assim, da vida do embrião na primeira semana, né? Nos primeiros 10 dias de desenvolvimento embrionário, quem vai garantir a nutrição desse embrião é o óvulo, né? Tudo aquilo que o óvulo conseguiu manter e guardar ao longo do desenvolvimento folicular, né, quando ele estava lá dentro do folículo, é o que ele vai usar quando ele se tornar um embrião. Por quê? Porque a fecundação acontece na tuba uterina. Então, só depois da fecundação é que ele vai, só depois de um tempo, né, que pode levar de 7 a 10 dias, é que ele vai chegar lá no útero e vai lá para aquela região que o útero está lá bem fofinho, cheio de secreção que vai alimentar esse embrião. Então, até ele chegar no útero, ele está, digamos assim, sozinho. Ninguém está ajudando ele, ninguém está dando fluido para ele, ninguém está dando alimento para ele. E aí é por isso que o óvulo, ele quando se divide, ele não se divide em 2 óvulos, ele se divide num óvulo e num corpúsculo. É diferente do espermatozoide, que quando o espermatozoide se divide, ele se divide na primeira meiose, são 2 espermátides e depois mais outras 2, né? Espermatogônias, aliás, que vocês também vão ver isso depois, tá certo? Então, uma espermatogônia, né, uma célula germinativa no homem gera 4 espermatozoides viáveis. Mas na mulher, uma oogônia só gera um óvulo. Por quê? Por isso, porque esse óvulo aqui é responsável pela alimentação do embrião, pela vida do embrião até que ele consiga ser implantado lá no útero, tá bom? E aí, quando ele é fecundado, como a gente falou, ele vai extrusar os outros 2 corpúsculos, um do óvulo e o outro do primeiro corpúsculo, e ele vai formar essa estrutura que a gente está vendo aqui embaixo, que é o que a gente chama de embrião pronuclear. O que é um embrião pronuclear? Não é um zigoto, tá, gente? Muita gente erra chamando o embrião pronuclear de zigoto. Zigoto é quando eu tenho a junção, propriamente dita, né, dos 2 núcleos. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, acredito eu que vocês consigam perceber, porque é ruimzinho de ver, mas se vocês tiverem uma vista boa, vocês conseguem ver. Tem 2 bolinhas aqui, ó. Uma bolinha menor, uma bolinha maior. A bolinha maior é o pronúcleo feminino e a menor é o pronúcleo masculino, tá? Então, quando elas duas
se fundirem, né, é que eu vou ter um único núcleo novamente, né? Eu vou ter a reconstituição da condição de 46 cromossomas da espécie humana, e aí sim é que eu vou ter um zigoto, tá bom? Então, só quando houver a fecundação, a fusão dos dois pronúcleos, é que eu vou ter o zigoto, tá? Então, do ponto de vista de reprodução assistida, por exemplo, quando a gente faz o procedimento lá com a mulher que a gente tira o óvulo, a gente tira o óvulo desse jeito aqui, ó, ele em metáfase 2, na maioria das vezes, tá? Porque tem procedimentos que a gente faz antes disso acontecer, mas a maioria das situações a gente tira o óvulo assim, em metáfase 2, e aí a gente fecunda esse óvulo lá no laboratório, e quando ele tá assim, ó, quando ele forma dois corpúsculozinhos, a gente guarda eles para que eles cresçam um pouquinho e a gente implanta depois na mulher, tá? Para que ela, se tudo der certo, consiga, o corpo dela consiga nidar esse embrião, né? Implantar esse embrião e ele possa se desenvolver e a gestação possa vir a termo, né? Como todo mundo deseja, tá certo? Então, durante esse processo, o que é que aconteceu no folículo? Foi o que a gente chamou lá de ovulação, né? E aí, lembra que eu falei que a coisa não é tão simples? É porque acontece tudo isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é o folículo, aqui é um esqueminha, tá? Para ficar mais ilustrativo. Então, aqui eu tenho a estrutura do folículo, que se rompe, tá aqui a membrana, né? A estrutura superficial lá no ovário. Então, eu tenho um epitélio, tem epitélio germinativo, tem um monte de camada aqui que esse óvulo vai passar. Por isso que tem o sangramento, né? Porque, no final das contas, como eu passo por esse monte de coisa, eu acabo extravasando sangue. Imagina que eu tivesse, por exemplo, quebrando uma parede que eu não tirei nem cano de água, nem a fiação, né? Então, se eu sair quebrando aleatoriamente, vai ter uma hora que eu vou derramar água, que eu vou, sei lá, ter energia ali, né, disponível. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Digamos que os tijolos da nossa parede fossem as células da granulose e as demais células do epitélio ovariano. O óvulo é a gente quebrando a parede, tá? Quando a gente vai quebrando, por exemplo, tem o cano de água lá, que seria, no caso, o nosso vaso, o que vai acontecer com essa água? Ela vai derramar. É a mesma coisa aqui. Então, o óvulo está lá quebrando a parede, as celulinhas, do mesmo jeito que ele vai eliminar, né, vai romper as células que estão na frente dele, células ou do folículo ou do epitélio ovariano, ele também vai romper as células dos vasos. E aí a gente vai ter o extravasamento de sangue, tá certo? Até porque esse folículo ele é extremamente vascularizado, né? Isso por quê? Porque lembrem-se que quem leva os nutrientes no nosso corpo é o sangue, né? São os vasos. O vaso é quem é responsável por levar o sangue para nutrir o nosso corpo. Então, quanto mais desenvolvido é um órgão ou é uma região, mais vaso ela tem, né? Então, se o folículo aqui, ele é um folículo pré-ovulatório que vai ser ovulado, ele é um folículo bem grande, né? A gente falou que ele pode chegar até 40 milímetros, ele vai ter muito vaso, então ele pode, nesse momento em que ele está sendo estourado, digamos assim, de uma forma mais simples, ele pode extravasar sangue, tá? E aí isso acontece por quê? Porque essa região aqui, que a gente vai chamar de ápice, né, ou também pode ser chamado de estigma do folículo, é a região por onde o óvulo vai sair, né? Então, você tem, ó, os hormônios aqui do lado esquerdo, tem um esqueminha falando lá, né? Ó, eu tenho o LH, lembra do LH lá no gráfico, pico de LH, pico de estrógeno antes, pico de LH ovulou, né? Então, em resposta ao LH, eu vou ter, então, a resposta local no ovário, a resposta na gônada, né? O que vai acontecer nesse momento? Quais são os hormônios que estão sendo mais produzidos lá agora? Como eu vou estar luteinizando esse folículo, quem vai ser produzido em maior quantidade é a progesterona. Porque luteinização não significa dizer que eu estou formando um corpo lúteo. Então, se eu estou formando um corpo lúteo, é o corpo lúteo quem produz progesterona, então eu vou ter maior concentração de progesterona. Aí isso acontece porque a gente vai ter, nesse momento, várias enzimas que vão romper essas paredes
das camadas de células aqui. E a gente vai também ter uma certa aglomeração de estruturas ali, principalmente de vaso, porque a gente vai ter outras substâncias que vão estar participando disso, para gerar uma espécie de inflamação, que são as prostaglandinas, né? Então, do mesmo jeito que em qualquer, por exemplo, ferida inflamada, você tem um aumento dos vasos, né? Você tem uma hiperemia ali local, você tem a produção de prostaglandina e de outros fatores pró-inflamatórios, né? Mas aqui, principalmente as prostaglandinas, então você vai ter essa inflamação, né? E aí, com essa inflamação, a parede do folículo é rompida e o óvulo vai sair. Por que o óvulo vai sair? Porque lembra que o folículo, essa parte branquinha onde tem assim antro rompido aqui dentro, ó, o folículo, quando ele forma o antro, significa que ele formou líquido, né? Aqui, essa parte mais laranjinha está representando o que a gente chama de célula granulosa, né? Que a gente viu lá no folículo, que cresce e aí vai produzir estrógeno e progesterona. E aí essa parte branca está representando o líquido que essas células que estão aqui produzem, né? Então, isso aqui é um exudato, é um acúmulo de substâncias que estão sendo, de metabólitos que estão sendo produzidos por essas células aqui, do folículo e do óvulo, né? Então, aqui, esse fluido, com esse aumento de pressão aqui por conta da ruptura, ele vai ajudar com que o óvulo saia, né? Então, o óvulo sai e aí a gente vai ter, então, com isso, né, a gente teve a ruptura do folículo e o óvulo vai sair. Então, veja que é tudo um processo, né? Todas as coisas têm que acontecer para que a gente tenha a ovulação. Então, a coisa não é tão simples. E aí, depois de ovulado, olha aqui, ó, o que eu falei para vocês, a imagem, ela não é assim, tá? De verdade, se a gente for ver lá o ovário e o útero, a tuba que diga, desculpa, a nossa tuba, ela não faz isso aqui, tá? Aqui está representando que quando o ovário, que é essa parte clara, está pronto para ovular, esse óvulo, ele digamos assim, liberado na cavidade abdominal e a gente tem as fímbrias, ó, da região da tuba uterina, né, logo no início da tuba uterina, que vai captar esse óvulo, né, e aí, se houver relação e tiver espermatozoide presente, a gente vai, então, produzir um embriãozinho. Ó. Aqui, fecundou, que é na região da ampola, né? Porque a tuba uterina, ela é dividida em partes, tá certo? Então, assim, isso é outra coisa. Senão eu não vou terminar aqui a aula. A gente já está em quase 1h30 de fala, né? Mas eu já estou terminando. Então, a gente tem aqui, ó, formou o embriãozinho vai se multiplicando, né? As células dele vão se multiplicando, ó, veja que eu só vou ter a fixação desse embrião quando ele tiver com um certo tamanho, né? E aí, eu quero chamar a atenção para vocês do que eu falei, né? Ó, da independência do óvulo durante esse período. Por isso que o óvulo é bem maior, né? Em relação ao espermatozoide. O espermatozoide, basicamente, ele está levando a cromatina. Então, ele está levando os 23 cromossomos do pai. O óvulo, além dos 23 cromossomos da mãe, ele vai funcionar como uma célula. Ele vai ter toda a maquinaria de uma célula para poder desenvolver um novo ser. Além dos nutrientes que ele guardou ao longo de todo o desenvolvimento folicular, tá certo? Então, é aí onde a gente tem a formação, né, do nosso indivíduozinho, tá? E para que isso aconteça, né, quando os espermatozoides chegam próximo ao óvulo, olha como a coisa é legal. Aqui, ó, o óvulo que eu tinha falado, né, aqui a cromatina, que está em metáfase 2, né, ó, aqui é o óvulo, a cromatina do óvulo é metáfase 2, está aqui o corpúsculo, que também tem cromatina em metáfase 2. Aqui estão as células da granulosa, que no momento da ovulação, na verdade, uma vez que o folículo forma antro, essas células que estão ao redor do óvulo, elas vão ser chamadas de
células do cúmulo, óforos, ou só células do cúmulo, ou corona radiata, como queiram. E as outras células que ficam lá mais próximas da parede são células murais, tá? Então, essas células, elas saem junto com as células do cúmulo, saem junto com os óvulos. Quando os espermatozoides chegarem lá, eles vão ter que passar, além dessas células, eles vão ter que passar pela zona pelúcida. Lembra que eu mostrei lá na hora que eu estava falando da meiose? Essa camadinha aqui em azul, ó, tá? Representando a zona pelúcida. Então, quando eles chegarem aqui, ó, eles vão... Como é que o espermatozoide reconhece o óvulo, né? Lembrem-se que a gente tem 2 ovários. Os 2 ovários, em geral, eles alternam as ovulações. Normalmente, a gente ovula um depois do outro. Então, a cada ciclo, a gente não vai ter 2 óvulos, teoricamente, né? Porque pode acontecer, é difícil, mas pode. A gente não vai ter 2 óvulos, um em cada lado, né? Normalmente, a gente só tem um de um lado. Então, esses espermatozoides, eles sabem, eles reconhecem o óvulo por substâncias químicas que esse óvulo produz. Então, esse processo chama-se quimiotaxia. Então, ele reconhece onde o óvulo está e ele se encaminha para lá. Então, os espermatozoides, digamos assim, mais fortes, mais robustos, né, que estão com uma motilidade melhor, que estão com velocidade maior, eles vão conseguir chegar lá. Chegando no óvulo, né, eles vão passar pelas camadas aqui, ó, de células da granulosa, vão chegar na zona pelúcida, e quando eles chegarem na zona pelúcida, a gente vai ter um processo chamado de reação acrossômica, que é a reação de ligação do espermatozoide ao óvulo. Aí você pode se perguntar assim, bom, e aí então, fecundou? Não. Isso é o que vai desencadear no óvulo a nova retomada da meiose. Lembra que aqui ele está em metáfase 2? Pois é, aí o que, que vai acontecer? Na hora que ocorre a reação acrossômica, a configuração interna do citoplasma do óvulo, ela muda completamente, né? É como se ele recebesse um aviso de que tudo tem que mudar, tudo tem que se arrumar para que o embrião se forme, certo? Então, vão acontecer vários processos bioquímicos dentro desse óvulo que vão fazer com que o espermatozoide consiga penetrar e formar o embrião, tá certo? Então, a reação acrossômica, que é essa reação de ligação, ela vai acontecer porque a cabecinha do espermatozoide, né, que tem aquele capuz, ele tem enzimas, né, na região que a gente chama de acrossoma, ele tem enzimas que são capazes de furar, né, essa parede que é a zona pelúcida. E aí ele vai furando, ó, vocês veem aqui os passos, ó. Ele vai furando e ele deposita o material genético dele aqui nessa parte mais rosinha, que é o óvulo. Agora, uma coisa interessante, que ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o espermatozoide, ele não entra... a estrutura, né, da célula espermática, ela não entra no óvulo. Ela entra nesse espaço que fica entre o óvulo, né, e a zona pelúcida. Vocês estão vendo que tem essa regiãozinha azul aqui, então o espermatozoide fica nessa região. E aí significa dizer que a única coisa que vem do espermatozoide é literalmente o material genético, tá? E os microtúbulos também, porque senão não tem a reconstituição do ciclo celular, certo? Mas assim, as mitocôndrias, por exemplo, que estão aqui presentes na peça intermediária, elas não vêm. Então, uma doença mitocondrial, por exemplo, de indivíduo, ela obrigatoriamente é herdada da mãe, porque esse indivíduo ele só tem mitocôndria materna, tá? Aí o que acontece? Quando esse processo todo acontece, a gente tem um outro processo que é chamado de bloquear a polispermia, que é o quê? Que é evitar que outros espermatozoides entrem nesse óvulo. Então, no momento em que o primeiro fura a zona pelúcida, essa zona ela se enrijece de uma maneira tal que nenhum outro espermatozoide consegue entrar, tá? Então, isso é um mecanismo protetivo para que esse embrião consiga se formar e ser saudável. Porque se outro espermatozoide entrar, o que que eu vou ter? Eu vou ter 2 materiais genéticos paternos e um materno. Então, eu vou ter o que a gente chama de trissomia. E aí, esse embrião, ele não é viável. Ele provavelmente vai ser degenerado, tá? Aí, olha aqui, ó, como é que eles vão se formando. Então, aqui eu tenho um embrião pronuclear, como eu tinha dito para vocês, ó. Pronúcleo masculino, aqui em cima, pronúcleo feminino.
Aqui eu já tenho um embrião de 2 células, né? Então, essas células do embrião, elas são chamadas de blastômeros, tá? E aí ele vai se multiplicando, ó. Aqui, quando eu tenho os blastômeros e ainda não tenho um líquido, uma cavidade, eu tenho o que a gente chama de mórula. Tá? A partir de 2 células até 16, 32 células, sem ter cavitação, esse embrião é chamado de mórula. E depois que ele cavita, ele se torna um blastocisto, que é essa estrutura do esqueminha aqui embaixo e da imagem de cima. Nesse momento aqui, eu tenho o primeiro estágio de diferenciação da célula embrionária, tá certo? Até a mórula, até o momento em que eu tenho só um monte de células juntos, né, um monte de blastômeros sem cavitação, eu ainda não sei que célula vai ser o quê. Então, eu tenho uma célula que a gente chama de totipotente. Quando esse embrião se torna um blastocisto, a gente já vai ter uma célula que é multipotente. Por quê? Porque eu já vou ter separado aquilo que vai gerar o embriãozinho, né, o feto, aliás, e aquilo que vai gerar os anexos, tá certo? Então, a massa celular interna, que é esse cistozinho, por isso o termo blastocisto, ela vai gerar as partes do indivíduo, propriamente dita, e as células que estão ao redor vão gerar os anexos embrionários e, posteriormente, os anexos fetais, tá? Então, aqui, ó, no esquema que está em azul, e aqui na imagem de histologia, essa partezinha aqui do centro. E é essa região que vai se fixar no útero, ó, como está aqui nesse esquema. Na parte superior, a gente tem aqui o endométrio uterino, né? E aí o embrião, ele justamente por essa região, ele reconhece a região do endométrio onde ele vai se fixar e ele vai, digamos assim, perfurar, né, o útero e vai fazer a sua caminha, digamos assim, para ele conseguir se desenvolver lá dentro. Então, ele perfura, ele penetra o endométrio uterino, ele para até mais ou menos próximo da região muscular, né, da região do miométrio, e aí aquela região por onde ele entrou, ela cicatriza e ele fica ali dentro. É por isso que logo no iniciozinho da gestação, quando a gente vai fazer a ultrassom, o médico diz assim, tá ali o saco gestacional, porque se torna um saquinho mesmo. Além de ser porque começou-se a formar os primeiros anexos, mas também é porque quando o embrião entra no útero, ele entra literalmente, e aí ele vai e cicatriza aquela região e fica aquela bolinha crescendo e se expandindo dentro do útero, tá? Até formar o indivíduo. Então, olha aqui, ó. Ele vai acontecer, tudo isso aqui vai acontecer até mais ou menos 10 dias após o dia que eu ovulei, tá certo? Então, no final do ciclo, né? Se eu somar 14, que foi quando eu ovulei, mais 10, que é quando, teoricamente, o blastocisto está se fixando, né? Está se implantando, eu vou chegar a um período mais ou menos o período em que eu deveria estar menstruando novamente. Então, muitas mulheres confundem a implantação embrionária com uma menstruação, porque pode haver um extravasamento de sangue também, e aí essa mulher acha que ela está menstruando e não está grávida, então por isso que ela acaba perdendo as contas, né? Você acaba entendendo que menstruou e não que você está grávida, porque ó, nesse momento aqui, ó, quando o embriãozinho começa a furar o útero, ele vai furar e vai ficar aqui dentro. Então, isso aqui tudo não tem vaso, que a gente falou, que é por isso que a gente menstrua e sangra, porque tem vaso aqui. Então, do mesmo jeito, é quando o embrião se fixa. Então, tem sangue aqui, isso aqui vaza, né? Pode vazar, na verdade, e aí você pode ter um pequeno sangramento. Só que tem uma diferença do sangramento da menstruação para o sangramento da anidação. Primeiro, o tempo, né, que a anidação, o sangramento, normalmente é pontual, é um dia em geral, e a consistência e a coloração do sangue. O sangue é muito mais vivo na anidação, né, porque aquele tecido ainda está vivo, não é um tecido morto como é o tecido da menstruação. Porque quando o endométrio descama para eu menstruar, o que está acontecendo? Esse tecido ele morreu, ele perdeu a sua função, então ele vem escurecido, né?
E quando eu estou grávida, né, quando o embrião está se fixando, aquele tecido está muito vivo. E aí ele não, a coloração é diferenciada, tá certo? E aí o que é que eu tenho? Eu tenho o bebê, né? Depois desse período todo, esse embrião entra em organogênese, né? Ele passa por todas as fases, né? Gastrulação, aí organogênese, depois se torna um fetinho, e aí ele nasce e a gente fica feliz da vida, né? É claro que dependendo do casal. Agora, quando isso não acontece, né? Aí é onde a gente tem as infertilidades, né? As causas de infertilidade da vida. E a gente vai ter alguns procedimentos que podem ser feitos que vão ajudar a gente a poder ter um bebê, né? Que são as tecnologias de reprodução assistida, que depois vocês vão ver com um pouco mais de aprofundamento. As principais delas, né, não vou citar todas, mas as principais são a inseminação artificial, que é quando você pega o sêmen e deposita no colo uterino da mulher, né? Tanto o sêmen do parceiro dela quanto o sêmen de um doador. A gente tem os procedimentos laboratoriais, que são ou a maturação, ou seja, aquele procedimento lá que o óvulo progride a meiose, a gente faz isso no laboratório, ou a gente já pega o óvulo lá com o corpúsculo e fertiliza ele, né? Isso são chamados de maturação e fertilização in vitro, respectivamente. E a gente tem também o procedimento que é chamado de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é como se fosse uma espécie de fertilização, mas nesse momento eu tenho apenas um espermatozoide sendo inserido no óvulo, né? Diferentemente da fertilização, que eu coloco o óvulo no meio de vários espermatozoides e aí um deles vai fecundar, tá? Existem, obviamente, prós e contras, né? Como todo e qualquer procedimento. Os riscos em geral desses procedimentos são os defeitos, alguns possíveis defeitos congênitos, e nascimentos múltiplos, né, de 2, 3 bebês ao invés de um só, até porque são transferidos em média de 2 a 3 embriões, né, e há alguns nascimentos também prematuros ou com baixo peso. Lembrando, gente, que esses riscos, eles são mínimos. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, em geral, os bebês de FIV, ICS, eles são saudáveis, eles nascem no período correto, né, então eles têm o peso correto, normalmente em média de 3 a 3,5 kg, né, que é o peso normal. Então, assim, tudo tem um risco, é claro, mas esses riscos são mínimos. Tem alguém com o microfone aberto. Então, é isso, gente. Se alguém tiver algum questionamento ainda, a ideia da nossa palestra hoje era só dar mais essa ideia para vocês do que é a reprodução, e aí nas próximas vocês vão ver algo um pouco mais específico. Eu queria agradecer a todo o nosso grupo, né, os nossos alunos, e também agradecer aos nossos parceiros, como é o caso do CNPq, do Centro de Ciências da Saúde da UES, né, que é onde a gente desenvolve as nossas pesquisas. E vamos lá as perguntas, Laila. Vamos lá, professora. Durante a palestra eu anotei aqui algumas perguntas. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Pronto, a primeira foi do Paulo Lopes. Ele perguntou: a produção exacerbada ou em pouca quantidade dos hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH, pode causar consequência na fase do ciclo uterino? Sim, totalmente. Eles vão influenciar diretamente. Como a gente viu lá nos gráficos, Paula, a gente vê que o mesmo comportamento que está acontecendo no ovário está acontecendo lá no útero. Então, se eu não tiver os hormônios para fazer com que os óvulos sejam desenvolvidos, eu não tenho um útero em desenvolvimento também. Então, consequentemente, mesmo que eu forme um embrião, eu não tenho como manter essa gestação, né? Então, é uma coisa que é causa e consequência. Um vai acontecendo para o outro acontecer também. Pronto, professora. A próxima pergunta foi do Júlio César. Ele perguntou: tem uma quantidade específica de óvulos desde a fase inicial até a fase final ovulatória? Ou é aleatória a quantidade? Não,
Na espécie humana, de uma maneira geral, como é que é o nome dele, Laila? O nome da pessoa? Júlio César. Júlio, nesse caso, na espécie humana, o que a gente tem? A gente tem uma média de 7 milhões de espermatozoides antes de nascer, ou de óvulos, perdão, antes de nascer. Quando a gente nasce com média de 2 milhões. E quando a gente chega na puberdade, a gente sai desses 2 milhões para, em média, de 300 a 700 mil folículos só. Então, esses folículos, na verdade, eles são perdidos ao longo da nossa vida. E aí, a cada ciclo, vários são perdidos, porque a cada ciclo são recrutados um grupo de folículos, e esses folículos, eles vão crescendo, e à medida que o ciclo vai acontecendo, só um folículo ovula no final. Então, por exemplo, suponhamos que nós tivéssemos 200 folículos sendo recrutados. Se só um ovula no final, 99 são perdidos. Entendeu? 199 no caso. Então, assim, naturalmente esses folículos eles entram em atresia, que é a morte, né, dessas estruturas. Até porque imagina se uma mulher ovulasse todos eles, quantos bebês ela ia ter, né? Não faz sentido. E aí, então isso vai caindo gradativamente. É óbvio que dependendo, como a gente falou, das condições patológicas, ou da condição de nascimento da mulher, ela já pode nascer sem ovário, ou o ovário não ter funcionalidade, enfim. Pronto, professora. A próxima pergunta é da Vitória Gersi. Ela perguntou: demora aproximadamente quanto tempo para um embrião pronuclear se tornar um cigoto? Isso aí é horas. Na espécie humana é em média de 4 a 6 horas, é rapidinho. Em tudo que eles se juntam, né? Logo em seguida eles fundem. Pronto. A próxima pergunta é da Ruth Israel. Ela perguntou: a senhora falou que só entra um espermatozoide no óvulo. Então, como se explica uma gravidez de gêmeos, por exemplo? Quem foi que perguntou isso? A Ruth. Ruth, é o seguinte. No caso dos gêmeos, a gente tem dois tipos de gêmeos. A gente tem os gêmeos que são chamados de univitelínicos, que são os indivíduos que são geneticamente idênticos, então um é igualzinho ao outro, inclusive do ponto de vista genético. E a gente tem os gêmeos que são chamados de bivitelínicos, que são os gêmeos que são diferentes um do outro, tá? Então, são duas coisas primeiro. Vamos para o mais comum. O que é o gêmeo univitelínico? Que é o que você perguntou, eu acredito. Como é que um espermatozoide só que entrou em um único óvulo vai gerar um único embrião e não dois, né? Quando essas duas células se unem, né? Depois que passou lá do estágio pronuclear, que houve a união, formou o zigoto. Esse zigoto ele vai clivar a primeira vez, ou seja, ele vai se dividir a primeira vez. Ele fica naquele estágiozinho lá de duas células que eu mostrei. Quando ele está nesse estágio de duas células, o que acontece? Ele pode se separar. Então, vai um blastômero para um lado e um blastômero para o outro. A zona pelúcida se abre e aí ele se divide. Literalmente falando, se separa os dois blastômeros. E aí eles vão se comportar como se fossem novos zigotos. Então, o blastômero 1 se torna um novo embriãozinho e o blastômero 2 se torna um novo embriãozinho. Nesse caso, você tem os gêmeos univitelínicos, que são gêmeos idênticos, são oriundos do mesmo embrião, tá? No caso dos gêmeos bivitelínicos, que são indivíduos diferentes, o que acontece? Ou você teve mais de um óvulo ovulado, né? Então, ao invés de ovulação, ovulou 2, por exemplo, né? E aí, consequentemente, você tem milhões de espermatozoides lá na cavidade, né, no trato reprodutivo da mulher, e aí um espermatozoide pode entrar em um e o outro espermatozoide entrar em outro e eles serem fecundados, os dois embriões, e gerarem dois indivíduos, né? Então, é assim que se formam os gêmeos. Porque se a polispermia não fosse evitada, a gente ia ter vários espermatozoides entrando no mesmo óvulo e eu não tinha como produzir mais de um indivíduo, porque eu só ia ter a carga genética masculina, né? A carga genética feminina, ela era única, então não tem como. Então, como se produz os
Gêmeos é assim, espero que você tenha entendido. Pronto, professora. A próxima pergunta é da Andrea. Ela perguntou: tem como uma mulher saber quanto é o seu período fértil? Então, aí a gente tem que fazer, como eu disse, né? Você tem que ir para aquela contagenzinha lá desde quando você menstruou. Menstruou, já sei que eu tô no meu período, vou entrar no meu ciclo. Então, eu menstruei, eu começo a contar. 14 dias depois do primeiro dia de menstruação, teoricamente, é o momento em que eu estou ovulando. Então, é o momento em que eu estou fértil. Pelo menos um dia antes e um dia depois. Pronto, professora. Ela também perguntou de que é formada a placenta. A placenta, ela é formada, ela não é um anexo fetal, como é dito na maioria dos livros, né? Na verdade, a placenta, ela é um anexo gestacional, porque ela tem uma parte fetal e ela tem uma parte materna. Anexo fetal é aquilo que o feto produziu, só ele, o feto. O anexo, a placenta, ela tem parte materna e parte fetal. Então, aquela região que a gente tinha lá da placenta, do embrião, que se fixou na mãe, ela vai ser a parte fetal da placenta. E a região aonde o embrião se fixou vai ser a parte materna da placenta. Então, essas duas partes é que vão gerar a placenta. Pronto, professora. Acho que a senhora acabou de responder a outra pergunta, que era da Alicia, que ela perguntou se a placenta a ser formada vai ser do bebê ou da mãe, ou de ambos. É No dos caso, a senhora dois. acabou de responder, né? É por isso que é errado a gente chamar de anexo fetal, porque ela não é um anexo fetal, ela é um anexo gestacional. Porque para ser fetal tinha que ser só o feto, que aí é, no caso, cora, allantoide, esses outros anexos aí sim, são fetais ou embrionários, mas a placenta não. Pronto, professora. E tem mais uma dúvida da Cristefânia. Ela perguntou: hidrocele causa infertilidade masculina? Hidro o quê? Hidrocele. Aqui tem hidrocele causa infertilidade masculina? Eu confesso que essa eu não conheço. Me desculpe, mas essa Pronto. eu não conheço. A próxima pergunta é da Andrea e ela perguntou: por que a maioria das mulheres que faz fertilização assistida tem mais de um filho? Ah, sim, eu comecei a falar isso ao longo da apresentação, mas eu acabei não falando para a gente não se estender ainda mais. É porque, assim, em geral, quando é feito os embriões, né, quando a gente produz os embriões no laboratório, a gente transfere para a mulher pelo menos dois, né? Eticamente falando, você só poderia transferir um, né? Mas é autorizado, as clínicas são autorizadas a transferir até 3 embriões. É por isso que tem gestações múltiplas, né? E aí também é por isso, aliás, e outra razão é porque às vezes esses embriões de FIV ou de X, eles formam, como é que diz, Jesus? Que eu acabei de falar dos embriõezinhos lá, dos gêmeos univitelínicos, né? Você tem um embrião que cliva e aí se separa e se torna 2 embriões. Seu microfone está mutado. Pronto, desculpa. A senhora respondeu, né, a dúvida da Andrea, e eu acho que a senhora, consequentemente, respondeu a do Gabriel, que foi: na fertilização assistida, com a tecnologia que temos atualmente, é possível escolher a quantidade de leite? Gente, por favor, mutem o Gente, fone. tem alguém com o microfone mutado. Pronto, professora, deu para ouvir a pergunta? Não. Pronto, deixa eu repetir novamente. O Gabriel perguntou: na fertilização assistida, com a tecnologia que temos atualmente,
É possível escolher a quantidade de bebês? Você pode escolher, como eu estou dizendo, né? Se você tem a opção de ter a transferência de um embriãozinho ou de mais. Mas, assim, mesmo sendo só um, você ainda assim corre o risco de ter esse embrião clivado e separado, e aí você ter uma gestação de dois do mesmo jeito, uma gestação múltipla do mesmo jeito. Pronto, professora, essas foram as perguntas. Bom, gente, eu espero então que todo mundo tenha gostado da aula, que tenha sido cativante para que vocês estejam presentes nas próximas, tá? Sejam muito bem-vindos. Aí na apresentação eu coloquei meus contatos, então fiquem à vontade em falar comigo, em falar com o grupo. A gente está recebendo, vocês têm o contato do nosso grupo. Então, se vocês quiserem mandar algum e-mail, fazer algum questionamento ou visitar, né, lá no laboratório, como é as pesquisas, tudo, fiquem muito à vontade. Tá? Os meninos são muito receptivos, então eles estão aí para ajudar também, tá certo? E espero vocês nas próximas aulas. É isso, professor. O pessoal está parabenizando aqui, dizendo que a aula foi maravilhosa, que não vê a hora da próxima aula. Então, acredito que eles gostaram bastante. Que bom. Que bom. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Era uma preocupação minha de justamente tentar que vocês gostassem para que instigasse que vocês estivessem nas próximas, né? Que as próximas elas vão ser um pouco mais pontuais, né? Vão ter o que eu falei, vão, digamos assim, ser uma continuação do que eu falei, né? O que eu falei foi bem geral, só para contextualizar o que vocês vão ver mais na frente, tá bom? E aí, qualquer dúvida, posteriormente, vocês podem mandar para a gente, ou se quiser algum contato, vocês podem falar com a gente, podem ficar à vontade. Se não pelo meu e-mail e telefone que eu coloquei aí, vocês podem falar pelo e-mail do grupo, que foi por onde vocês fizeram a inscrição do curso, e os meninos me passam, tá bom? É isso. E lembrando também, pessoal, que se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso grupo ou do projeto, né, do webinar, podem ir lá no nosso Instagram, certo? E lá também, inclusive lá tem no link da bio vai ter o link para vocês fazerem doações, certo? E aí lá no nosso Instagram explica bem direitinho para onde vai, né, esse dinheiro arrecadado, né? Que vocês, se quiserem, se sentirem à vontade de doar algum valor. E lá tem tudo bem explicadinho, certo? Então, acessem lá o nosso Instagram para conhecer um pouco mais sobre a gente, também esse movimento que foi o webinar, certo? Que está sendo o webinar. Sejam muito bem-vindos aos próximos, gente, porque esse é o primeiro, né? A gente vai ter, são 5 aulas, é isso, Laila? São 6? Professora, acredito que estão 6 aulas. Pois é, a gente vai ter esse que for o primeiro, mas a gente pretende fazer outros, tá? Então, compartilhem, estejam presentes, chamem os colegas, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, tá bom? E é isso, gente. Boa noite. Obrigada, professora. Até logo, gente. Tchau. Tchau, tchau.